Joyce. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você aprende como desenvolver relações mais saudáveis a partir de uma visão sistêmica à luz das escrituras. Eu sou Márcia Maristela, eu sou consteladora familiar e eu quero muito te ajudar a desatar os seus nós. Sim, esses nós aí internos, os nós nos seus vínculos, nas suas relações, e os nós que você tem, que tem te impedido de ir para o mais, de construir uma vida abundante. E nesse vídeo você vai entender o que é consciência, a partir dos estudos de Bert Hellinger, o maior divulgador das constelações familiares. Ele foi um dos estudiosos, né, daqueles que se inclinaram nesses conceitos, e ali ele cunhou 3 níveis de consciência: a consciência pessoal, a consciência arcaica e a consciência espiritual. É muito. Por que é tão importante? Por que é muito, né, é salutar a gente olhar para esse tipo de conteúdo? Porque quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, mais nós acessamos lugares profundos em nós. E também evitamos de estar repetindo padrões, tendo lealdades invisíveis com coisas que aconteceram no nosso passado ou no passado do nosso plano. Então, quanto mais você entende esses níveis de consciência e busca acessar, né, esses andares, vou chamar aqui de andares, mais você vai ter condição de evitar que padrões se repitam, né? Não só na sua geração, na sua família hoje, mas também nas próximas gerações. Vamos a partir, primeiro, do conceito de consciência. Beth dizia que a consciência é a força que nos leva a obedecer ou não às normas do grupo que pertencemos. Isso pode ser nossa família, pode ser, por exemplo, o grupo de time de futebol, né? O grupo na igreja, ao grupo no qual você pertence no seu trabalho, enfim. Todos esses grupos, eles têm normas, normas que não são ditas, mas que governam e, né, vão ali guiando essas relações. Outra coisa que Beth também fala sobre eh, a consciência é que ela vai nos ajudar a indicar o caminho para obedecer ou não, para seguir aquilo à risca, para ser aquele cordeirinho ou ser chamado de ovelha negra, né? O papel da ovelha negra dentro desses grupos é um papel de trazer, talvez, conteúdos que estavam escondidos debaixo do tapete. Sabe aquela história de ninguém fala do Bruno? É isso aí que nós chamamos de conteúdos invisíveis, dos não ditos, né? Daqueles que foram excluídos por algum motivo. E muitas das ovelhas negras, elas cumprem esse papel de trazer isso para a superfície e nos ajudar a lidar como alma coletiva com esses conteúdos. E o interessante é que quanto mais nós obedecemos às normas do nosso grupo, maior é a sensação que temos de uma boa consciência, como se a nossa alma ficasse em paz. Ela dissesse, né, estou ali aceitando, estou ali dentro do que o meu grupo espera de mim. E isso é muito bom para a nossa alma, tanto que a gente impede de ir para o novo. E nos faz viver uma vida inocente, em que nós não fazemos as nossas escolhas de forma consciente, nós simplesmente replicamos aquilo que o grupo espera de nós. Então, se numa família onde todos são, por exemplo, professores, ser professor é o que é esperado. Mas aí vem alguém e diz: eu não vou ser professor, eu quero ser, sei lá, quero ser pedreiro, né? O meu sonho é ser um construtor de casas. Isso vai quebrar o padrão. E isso vai gerar, se acontecer essa quebra dessa norma, isso vai gerar uma má consciência, que Bert chamava, que Bert atribuía culpa, né? Essa má consciência, ela traz muita culpa. Porém, somente através dessa coragem de romper
com algumas normas, não vão ser com todas, que é impossível a gente romper com todas as normas do grupo, porque é necessário que a gente absorva e integre para pertencermos e para sobrevivermos àquele grupo e à sociedade que nós pertencemos. Então, quando a gente quebra alguns desses limites, isso também é um convite para que todos possam ir para o mais. Então, é necessário uma dose de culpa para todo aquele que quer avançar para o mais. Até aqui tudo bem? Até aqui fica claro para você? Vamos entender então quais são os três níveis de consciência que Bert fala. No primeiro nível, eu trouxe aqui um elemento aqui pedagógico para te ajudar a entender esses bloquinhos aí muito conhecidos, né, do construtor. Nós temos aqui o primeiro nível, o nível da consciência pessoal. O segundo nível é o nível da consciência arcaica. E o terceiro nível, nível de consciência espiritual. Nesse primeiro nível, o nível de consciência pessoal, é um nível em que nós olhamos tudo sob uma perspectiva do eu, não é? Do que me afetou, do que me doeu. Tanto que é nesse nível que nós procuramos ajuda terapêutica. Quando nós vamos em busca de um profissional para resolver um problema, nós vamos apresentar uma dor que é particular, individual e até um tanto quanto egóica. Então, a gente vai buscar ali a solução de um problema que está doendo em mim. Eu só estou preocupado naquele momento comigo mesmo. Então, assim, eu estou com um problema no casamento, eu quero resolver, quero ver como é que eu faço para poder resolver isso aqui. Ah, então eu estou aqui com dificuldade financeira, como é que eu vou resolver isso? Então, eu procuro terapia, eu procuro até uma constelação familiar, mas a partir desse olhar limitado do eu. Nesse olhar limitado, nesse olhar individual, nós não vemos muito, tanto que Bert ele fala, né, de um fio longo e de um fio curto. Esse fio curto é a consciência pessoal. Ela é muito limitada e ela é inconsciente. Muitas vezes a gente não tem consciência de tudo aqui, todas as nossas escolhas. Nós achamos que nós escolhemos as coisas por nosso eu, mas quando a gente sobe num segundo nível, no nível da consciência coletiva arcaica, a gente começa a perceber que nós somos profundamente fiéis ao nosso grupo, ao nosso sistema familiar, aquele grupo que nós pertencemos. Nós somos profundamente, porque a nossa alma, ela é uma alma, ela gosta de vínculo. A nossa alma, ela busca por vínculo. Ela acha segurança em pertencer, né? Em estar cada um no seu lugar. A alma, ela busca por isso, por ordem. E ela faz qualquer coisa para manter-se no conhecido. Então, quando a gente chega no segundo andar, na consciência coletiva, nós começamos a descobrir que não é mais sobre mim, não é mais sobre o que eu sinto, o que eu quero, o que eu escolhi, né? As consequências das minhas escolhas. Mas a gente começa a perceber que é algo um pouco maior, que é a consciência do nós. Nós entendemos, começamos a entender que as minhas escolhas não são assim tão minhas assim, né? Elas não são tão pessoais, mas eu escolho a partir dessa consciência, dessa força que me faz querer obedecer, querer pertencer. Então, ao invés de eu ser um pedreiro, eu vou ser professor. Eu vou continuar sendo professora. Mas quando você entende isso, você fala, não, por que que eu escolhi essa profissão? Ah, é porque todo mundo da minha família também é. Então não é escolha minha, é uma escolha nossa. Compreende? Então, a consciência coletiva, ela vai estar trabalhando nessa alma que também é coletiva. Enquanto na consciência pessoal nós estamos aqui pensando em uma alma que se movimenta individualmente, né? Ali no ego, na consciência coletiva,
esse ego ele vai começando a se diluir no meio de muitos outros egos, né? De muitos outros eus, que não são mais eu, mas somos nós. Nós somos parte de uma grande sopa sistêmica, né? Eu gosto muito dessa analogia, né, que uma outra consteladora faz. Ela fala que nós fazemos parte de uma sopa sistêmica. É a Cris Florentino, né? Ela fala assim. E saber o que compõe essa sopa é que nos traz a oportunidade de fazer as nossas escolhas individuais. Enquanto a gente não sabe o que nos compõe, a gente faz as escolhas a partir desse lugar dessa alma coletiva, das expectativas dessa consciência arcaica. Mas quando eu conheço os ingredientes dessa sopa, que eu vou explicar para você agora, aí eu tenho a possibilidade de fazer escolhas mais individuais e menos leais àquilo que já está posto pelo sistema. Então, quando a gente fala dessa sopa, eu queria que você pensasse um pouco do que é feita a sua sopa familiar, né? A minha, por exemplo, é Gusmão Araújo Santos, né? Minha família. Então, eu sei o que compõe a minha sopa. Gusmão Araújo são dos meus pais, o Santos é do meu marido. Então, existem coisas que nos compõem, não existe mais me, nos compõe. Então, na minha sopa existe, por exemplo, divórcio. Na minha sopa existe traição. Na minha sopa existe abortos. Na minha sopa existe falência. Na minha sopa existe fertilidade. Nós somos uma família muito fértil, um sistema muito fértil. Na minha sopa existe estudo, né? Aquela conquista por meio do estudo. Nós somos uma família em que saímos da pobreza por meio do estudo. Então, ascendemos, né, socialmente por meio do estudo. Então, tudo isso compõe a minha sopa e muitas outras coisas. Mas quanto mais eu tomo consciência disso, mais as minhas escolhas serão também conscientes e não inconscientes quando a gente não sabe que isso existe, que essa sopa existe e que eu estou dentro dessa grande sopa. Compreende? Então, aquele eu, ele não é mais algo que determina, a gente não consegue mais olhar para a vida só a partir desse eu. Quando a gente entra nesse nível de consciência sistêmica, a gente começa a entender, né, que não é sobre nós, não é sobre eu, mas é sobre nós. Também, né, nessa área, né, nesse andar aí, nesse segundo andar, que a gente vai ter ali os traumas familiares, as coisas, né? Aquele enredo da família, aquilo que compõe a todos. Então, eu tenho uma história mesmo na minha família, que é da minha avó, né? Minha avó foi deserdada porque ela se apaixonou por um índio. Ela era uma família rica, mas porque ela se envolveu com um índio, ela foi deserdada. Então, essa história faz parte da minha sopa. E falar sobre isso traz consciência, eu incluo essa história em mim. E isso não é mais necessário ser visto, porque já foi visto, já foi incluído, já foi integrado. Eu já sei que esse ingrediente, sabe quando você está experimentando a vida, uma sopa, você fala, aqui tem gengibre, aqui tem um pouquinho de manjericão. Botou, você colocou aqui um pouquinho de pimenta de cheiro. Então, enquanto você vai degustando a vida, né, com esse olhar de sentir a vida, você começa a identificar o que te compõe. Pode ser pimenta, a pimenta ardida. Mas eu não gosto de pimenta, mas é o que te compõe. Faz parte de quem você é. Por mais que você não goste. Não tem como a gente tirar dessa sopa uma parte, depois que tudo foi para a panela e tudo se integrou, é isso que nos compõe. Compreende? Então, essa sopa, de que é feita a sua família? Que sopa? Quais são os ingredientes da sua família? Você já olhou para isso? Você já pensou sobre isso? Existem histórias que elas fluem, elas surgem quando a gente se encontra como família. Às vezes no Natal, em um aniversário, em um velório, né? Nas situações em que aquele grupo, aquele clã
se reúne, existem conversas que sobem para a superfície. E normalmente é naquele momento que a gente está degustando a vida. A gente fala, poxa, nossa família tem esse gostinho de gengibre. A nossa família tem esse gostinho de pimenta de cheiro, ou de pimenta malagueta, né? E tudo isso não é para ser rejeitado, você não consegue mais tirar, te compõe, faz parte de você. E isso é que impede que outras gerações precisem fazer esse mesmo processo, porque elas já vão receber a receita pronta. Aqui a gente tem, na minha família, a gente tem uma lasanha, que é o nosso prato, é o prato da nossa família, assim, tradicional da nossa casa, né? Da minha família de origem. É uma lasanha que a gente faz um molho com cebola, com tomate, com creme de leite, enfim, é coisa ah, muito apreciada aqui entre nós. Então, sabe essa receita? Todos nós já conhecemos. As próximas gerações, quando receber, a gente vai receber a receita pronta, não vai precisar ficar descobrindo, sim, isso aqui é tomate, isso aqui é o quê? É creme de leite, ou será que botou queijo? Põe ketchup ou só o tomate? Bota água? Então, eles não precisam mais fazer testes. Você já vai estar entregando essa receita para a próxima geração. Eles vão poder degustar desse prato, dessa sopa, sem cometer tantos erros, sabe? Sem tantos percalços, como se não houvesse uma receita já conhecida, publicada, né? Integrada naquela família, celebrada, porque normalmente a gente faz essa lasanha mesmo nas festas que a gente tem, né? Mais pontuais. E essa semana eu achei interessante, meu filho falou assim, mãe, faz pra gente a lasanha no domingo, com vontade de comer lasanha, geralmente você faz lasanha, mas eu tô com vontade. Então, assim, isso faz parte de nós. Assim também como as traições fazem parte de nós. Então, quando a gente se reúne ao redor da mesa, sempre se fala de traição. Sempre se fala daquelas coisas que aconteceram no verão passado do meu pai, que meu pai, ele casou de novo, ele teve outros relacionamentos, teve outros filhos fora do casamento primeiro dele. Então, isso tudo nos compõe. E por muito tempo nós rejeitamos. Pra você ter uma ideia, a gente fala, minha mãe, né, muito doída com essa história toda, ela chamava meus irmãos de bastardos, os bastardos. Só que à medida que eu fui conhecendo, né, essa teoria sistêmica, e também pela consciência, claro, né, cristã, mas em ver histórias como Abraão, né, que tinha ali, tinha Ismael, e tinha também Isaac, a gente vai entendendo que todos somos irmãos, todos pertencem, todos têm direito a pertencer, não existe bastardia quando a gente fala de vínculo familiar, de família de origem, entende? E consciência pessoal. A consciência pessoal é essa consciência em que não é mais sobre eu, não é mais sobre nós, mas é sobre todos nós, onde todos pertencem. Aqui na consciência arcaica, ou coletiva, a gente ainda está naquela coisa do nós contra eles, né? Então, assim, se é um time de futebol, é Flamengo versus Fluminense. Se é com relação à política, a esquerda versus direita. Se é em termos de religião, é cristãos protestantes e cristãos católicos, é cristãos e aqueles que são espíritas, aqueles que são de pertencem à religião de matriz africana. Então, é sempre essa dualidade. Nesse campo da alma, né, onde a alma governa, onde a alma quer ser integrada, inteira, é onde está ali as tretas, os nós, onde acontecem os grandes nós, onde a gente exclui, onde a gente assume lugares que não são nossos, onde a gente não tem equilíbrio nos nossos relacionamentos. E aí é que acontecem o que Bert chamava de emaranhamentos sistêmicos. E nesse lugar é que acontecem também as dores, os conflitos, as separações, os divórcios, os assassinatos.
por conta desses emaranhamentos. Já nessa consciência espiritual, nessa consciência, não existe mais nós contra eles. Todos pertencem, é sobre todos nós. É um olhar onde nós nos entendemos como iguais, como irmãos. E não existe nada mais que represente melhor isso do que a igreja, né? Quando a gente entende que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos um nele, né? E que todos pecaram. Então, nesse lugar não existe mais assassinos e vítimas. Nesse lugar de todos nós, não existe aquele que molestou e aquele que foi molestado. Nesse lugar não existe aquele que atropelou e matou e o outro que foi a família que perdeu. Nesse lugar todos pertencem, todos têm lugar. E aí eu me lembro daquele texto que diz, né, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então é nesse lugar em que todos pecaram, mas que todos também foram reconciliados em Cristo. Então você entende que esse nível espiritual a gente chega por meio de Cristo, para aqueles que já entenderam que Cristo é que nos une, que nos vincula, a gente vai para esse nível espiritual. Mas muitas vezes, se a gente que está na igreja, a gente sabe que existem pessoas que acham que estão nesse nível espiritual, pensam que até viveram, né? E a gente vê aí a pseudo-espiritualidade até, mas que negam as suas origens, negam seus pais, negam seus irmãos, negam os seus primeiros relacionamentos, sabe? Façam uma borracha naquilo que aconteceu. Então não tem como viver plenamente aqui, ser corpo bem ajustado, se você não integrou a sua família de origem, se você não olha para os seus, né, seus, aqueles que têm o seu sangue, ou aqueles que têm vínculos de destino, se você não olha para eles e permite que eles sentam à sua mesa aqui dentro. Porque isso é algo que acontece no nosso interior, não acontece do lado de fora. Pode acontecer, que bom que aconteça, né? Mas se não acontecer, o principal é que você acolha aqui dentro. Compreende, menina? E então é salutar que a gente vá trilhando esses níveis. Não que você vai deixar de olhar para o seu eu. Há coisas que você vai ter que resolver no seu eu. São coisas suas, pessoais, individuais, e que vão exigir uma boa dose de autorresponsabilidade. Para que você comece a se desvincular daquela consciência, daquele conceito que eu falei lá no início, né, que diz que você tem que estar debaixo daquela norma. Você tem que seguir toda a cartilhazinha. E nem sempre é assim. Porque já pensou em uma família de assassinos, né, onde todos estão ali vinculados a essa prática. Não ser assassino é romper, não pertence, é ser excluído. Mas é necessário que alguém diga não, eu não vou fazer parte dessa história. Outro dia eu estava ouvindo, né, o depoimento do filho de um grande líder de facção aqui no Brasil, e ele é cantor, né? Ele tem muito sucesso e tal. E ele tem uma vida completamente enviesada para o lado do próprio pai. Mas esse mesmo irmão tem uma irmã que ela está trilhando um outro caminho. Então, assim, um vai estar na boa consciência, porque está seguindo os passos do papai, mesmo o papai sendo bandido, né? E a outra rompeu com o pai, precisou romper com esse modus operandi dessa família. E ela foi trilhando outro caminho. Mas, com certeza, ela sofre ali, muitas vezes, de uma culpa, né? Porque a alma, ela quer continuar vinculada, pertencendo, fazendo o que todo mundo faz. Aqui todo mundo ganha dinheiro assim, por meio do tráfico, por meio de práticas ilícitas. Aí ela vai e quebra isso. Isso acontece muito quando alguém se converte a uma nova religião. Então, assim,
Eu vou falar de mim, né, no meu caso, mas isso pode acontecer em qualquer tipo de religião, né? Minha família é uma família católica e eu me levanto junto com minha cunhada e nós nos convertemos à fé protestante. Inicialmente foi um choque na nossa família. Houve uma exclusão, houve muita resistência, houve muito conflito. Isso pode acontecer com, por exemplo, alguém que já foi da fé protestante e de repente se converte a uma religião de matriz africana. Causa um estranhamento em todo o grupo, porque o certo dentro daquele grupo é pertencer àquela religião. É que eu não estou falando de relacionamento com Jesus, entenda, né? Se você é cristão, para você não ficar aí, né? Trazendo aí essa embolar aí na sua cabecinha. Não, estou falando de uma perspectiva sistêmica, em que todos fazem a mesma coisa, espera-se que todos que estão nascendo continuem replicando aquele mesmo modelo, ainda que não seja um modelo aprovado, aprovável, né? Não seja uma coisa que a gente fala assim, oh, que legal, né? Uma família que é toda de assassinos, como é que você vai dizer que legal, né? Vou continuar fazendo isso. Pode continuar, vai ter uma consciência leve, mas já está rompendo outras regras. Compreende? Então, quando a gente começa a entender essas três consciências, eu queria fechar essa conversa trazendo uma analogia. Imagine, eu não sei se você já tomou aqueles suquinhos de uva, né? Que a gente chamava de mancha-pulmão. Imagine que a consciência pessoal é um copo daquele suco que você bota um copinho americano e você derrama todo o conteúdo daquele suquinho ali e mistura. Essa é a consciência pessoal. Ela está densa, ela é muito intensa, ela mancha facilmente, mancha pulmão mesmo, né? Mancha coração. Ali que estão toda a dor, tá ali condensada. Ai, sobre mim, eu estou sofrendo. Ele me abandonou, não sei quem me deixou. Ai, só eu que sofro. Então, a partir desse eu, então tá ali condensado. Quando a gente vai para o nível da consciência arcaica, é como se a gente acessasse não mais o copinho, é como se você pegasse o copo e derramasse dentro de um tanque, né, de 3.000 litros. Aquele conteúdo ele já vai sendo dissolvido, já deixou sumir o eu, compreende? E na consciência espiritual é como se você pegasse esse tanque, colocasse e jogasse no mar, né, no oceano. Cadê o eu? O eu some dentro dessa grandeza que é o todos nós, essa grandeza que é primeiro nós, e depois dessa, né, supremacia que é todos nós, em que estamos completamente mergulhados na própria vida. Aqui no eu tem um pouquinho de vida, na consciência coletiva tem um pouco mais de vida, e na consciência espiritual nós mergulhamos na própria vida, que é Cristo. E é nesse lugar que eu quero destacar, né? Diz assim, aquele texto que Paulo fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, nesse lugar corpóreo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Gálatas 2:20. É nesse lugar da consciência espiritual genuína, experiência espiritual em que você mergulha no oceano da vida. E quem é a vida? Quem é o autor da vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Nesse lugar onde você mergulha completamente em Cristo, a imagem do Deus invisível, aquela porção que estava escondida ali dentro de nós, foi revelada em Cristo. É nesse estado em que nos esvaziamos completamente do ego, e permitimos que somente Cristo viva e se mova através de nós. É quando nós nos amalgamamos, nós nos dissolvemos nessa vida com Cristo, com seu corpo. E aí não tem mais eu, mas sim todos nós. É profundo. É esse o convite de uma consciência sistêmica, é te levar a esses níveis onde você vai cada vez mais diminuindo para que Cristo
se revele, para que ele apareça. Né? Que não é mais sobre você, mas é sobre o propósito eterno. É sobre você se conectar com quem você é em Deus, com quem você nasceu para ser, com quem você talvez esteja buscando aí se tornar aquilo que você já é, quem você já é. Então, o desafio dessa conversa, né, desse vídeo, é que você comece a olhar para esses conteúdos, né? Qual é a sopa que eu pertenço? Como é que é a minha sopa da minha família? O que que tem aqui? Fazer uma constelação familiar vai te trazer muita consciência. Através de uma sessão de constelação, você consegue compreender muitos desses conteúdos. E isso não é compreendido por meio da mente, mas por meio do sentir. Porque a alma nós não acessamos por conceitos, mas nós acessamos por meio dos sentidos. Nosso próprio corpo, né? Esse que a gente às vezes despreza tanto, ele é uma manifestação do que está na nossa alma. E quando a gente faz uma constelação familiar, você começa a compreender o quanto que o seu corpo fala sobre a sua alma. Então, se você, eu queria saber se você gostou desse conteúdo, você coloca aqui nos comentários, né? Deixa aqui seu comentário. E se você quiser fazer uma constelação familiar, também vou deixar aqui embaixo, né, o meu contato para você marcar a sua sessão. E continue seguindo-me aqui, né? Toda semana a gente divulga aqui um conteúdo novo e que sempre vai te trazer um nível maior de consciência. Sabe aquele texto que diz, né, que nós somos como a luz da aurora, que pouco a pouco, né, vai se revelando ali, pouco a pouco, até ser dia perfeito. Essa é a ideia desse canal, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir que você clique aqui no curtir e também compartilhe com seus pares, né, com seus familiares, enfim, com aqueles que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido, tá bom? Beijo no teu coração, até semana que vem, todo sábado, sexta e sábado ali, a gente está colocando esse conteúdo para você, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.